Né? Nosso vídeo deu uma paradinha, espero que dê pra gente concluir falando sobre a gastronomia africana. E eu peguei alguns pontos que eu achei curioso, que na verdade vocês já sabem, né? Porque nós, como eu falei, nós já falamos sobre esse conteúdo na aula do Zoom. E o que a Pro achou curioso dentro da gastronomia africana? Olha só, as frituras não eram do conhecimento dos africanos. A manteiga, que hoje nós fazemos também frituras, né? Eles não eram usados dentro do cozimento, era passado no corpo. O azeite também era usado como remédio ou como cosméticos, né? Então eles não tinham a prática da fritura. Uma coisa que eu achei curioso também, os africanos não gostavam de galinhas e nem dos ovos, os ovos, na verdade, ele usava como remédio. Hoje a gente vê aí as placas de R$10, de R$12, de R$15. Isso não foi uma prática trazida pelos africanos, porque eles não faziam uso dos ovos na gastronomia, na alimentação. A feijoada era feita com o resto das carnes dos animais que eram dados pelos senhores do engenho. Os senhores do engenho pegavam a que era conhecida, classificada como a carne de primeira. O resto da carne dos animais eram levados para a senzala e eles aproveitavam fazer o feijão, o cozimento do feijão com essas carnes, dando origem aí à feijoada. Pergunta para a mamãe se ela usa picanha para fazer feijoada ou uma alcatra para fazer feijoada. Não, é carne de segunda por conta desse histórico lá na senzala. E a alimentação dos africanos, ele fazia muito pirões, papas de fécula, que era um amido, que era o extrato, digamos, retirado das raízes. Quem são essas raízes? A batata, a mandioca, o aipim. E eles faziam essas papas. E tinha farinha de sorgo, que eu falei até com vocês no Zoom, para dar uma pesquisadinha, mas a Pro já adiantou para ajudar vocês. Ela descobriu que sorgo eram grãos lá na África, hoje também bastante administrado dentro da gastronomia, porque ele traz grandes benefícios para a saúde. E lá na África, eles eram semelhantes ao milho. Daí deu origem ao cuscuz, onde na África, esse cuscuz era feito com a semolina, que era com digamos que esse grão moído. E também a farinha do sorgo, que era parecido com o milho, e eles faziam essa farinha para fazer as papas e também o cuscuz. Só que quando eles chegaram no Brasil, eles tiveram conhecimento do milho. E aí eles começaram a criar outros pratos, como a canjica, o mungunzá, o angu, a pamonha, feito do milho, que lá na África eles não conheciam. Eles conheciam o sorgo. E quais são? Tem mais curiosidade, Pro? Não. Eu achei bem interessante essas curiosidades, eu trouxe para vocês. E o que nós temos mais sobre a gastronomia africana? Assim, dentro de todo esse histórico, muitos pratos tipicamente africanos foram recriados no Brasil. E aí eles deram origem a grandes pratos hoje dentro da nossa cultura afro-brasileira. Eles deram origem a moqueca, feijoada, mocotó, o bom e velho acarajé, o chinchim de galinha, que usa o azeite dos africanos, ao lombo do porco assado, olha a prática do cozimento aí, com rodelas de limão, o caruru e o vatapá. Comer para os africanos era um momento de alegria e diversão, que vinham constantemente acompanhados pela música e pela dança. Ok, gente? No livro de vocês, na página 89, ele tem algumas comidas
hoje classificadas como afro-brasileiro, que é uma mistura do que os africanos trouxeram com a prática aqui no Brasil. Então lá tem vários pratos, vocês vão ter, tá lá no livro como vocabulário, ele dá o nome do prato e como é que ele é feito, ok? A definição de cada prato. Bom estudo para vocês, que Deus abençoe vocês e vamos na luta. Em breve estaremos juntos. Oba! Que legal! Gente, tchau, tchau. Grande beijo, bons estudos, viu? Estudem bem, direitinho.